Bem-vindos de volta, amantes da lore do 40.000. E estamos chegando no final, no penúltimo vídeo do Ofício Assassinorum, com eles, os Culexos. Os Culexos são o terror para todos os psíquicos do universo. E para você entender de onde eles vêm, você tem que entender a sua genética. Os Culexos, eles têm uma anomalia genética raríssima. Se um psíquico é uma pessoa a cada 1 milhão ou 10 milhões, dependendo do planeta, uma pessoa que tem o gene Paraf, é difícil falar Piraf, então é também chamado o gene Blank, ele acontece a cada mais ou menos 2 a 3 bilhões de pessoas, e alguns planetas nunca terão alguém com esse gene. Tem que ter uma certa predisposição genética para ter uma chance em uma população deles existirem. E por que isso? Porque na natureza as pessoas com esse gene trazem um certo... Como eu vou poder explicar isso? Para quem não tem o gene, tá perto de alguém com ele, te dá um certo desconforto, uma angústia, uma coisa ruim, uma sensação estranha próximo deles. E muitas vezes os próprios pais na natureza matam os seus filhos que nascem com esse gene, por isso que eles acabaram se tornando tão raros. E o que é isso? O gene Blank, acho que é muito mais fácil falar piraf. É muito feia essa palavra, mas acho que seria paria, gene paria. O que ele significa? Que a pessoa não tem uma representação do outro lado, no imaterial, no warp. E um ser vivo não ter uma representação no imaterial é uma anomalia, é uma coisa estranha, é uma coisa quase que não natural. E para todos os que têm uma representação no imaterial, aquilo traz um desconforto. Existem relatos, por exemplo, que existem níveis desse gene. Seria gene em branco, isso aqui. Esse gene em branco tem níveis assim, os mais leves. Relatos que a pessoa tem um cheiro ruim, tipo, parece que dá uma sensação ruim no teu olfato, ou ela pode te dar uma certa dor de cabeça, um desconforto, tu meio que esquece que ela existe, ou tu tenta se afastar dela. O natural é para as pessoas que têm alma, né, que é a grande maioria da população, é ficar longe e evitar essas pessoas. Quando ele tem uma representatividade maior desse gene, ele já traz uma angústia, um ódio, uma sensação assim que, como eu vou te explicar, tu vai ficando paranoico, com muita dor de cabeça, e os teus sentidos vão dizendo que aquilo é ruim, e eventualmente é muito comum as pessoas com esse gene morrerem na infância porque os outros vão matar. Então, por isso que é difícil ter muitos deles também pelo universo. E uma facção na época do Malcador e do Imperador que tinham esse gene eram as Irmãs do Silêncio, que o Imperador sabia que elas existiam e eles utilizavam elas como uma arma contra o caos, porque uma pessoa que não tem uma representação do outro lado, ela é invisível para as criaturas do imaterial. Então elas são a arma mais efetiva contra eles. E como eu vou poder explicar? Um dia, antes de acontecer a heresia do Horus, quando o Malcador, um pouco antes também do Malcador juntar os assassinos e criar a Liga, elas trouxeram para a Terra várias pessoas de diferentes planetas com esse gene, porque elas procuraram uma por uma e foram tentando trazer para cá, com vários graus da expressão desse gene. E aí aconteceu o começo dessa ideia do Malcador de utilizar eles como assassinos, porque eles são a antítese do caos e para qualquer psíquico. Então, se um psíquico fica louco e quer tomar o poder ou coisa assim, ele pode causar muito estrago. E ter alguém específico para matar aquele psíquico é muito eficiente. Além de que algumas facções, como os Eldar, muitos deles têm poderes psíquicos, eles utilizam o imaterial.
tanto para se comunicar, quanto para se locomover, quanto como arma. E se eles conseguem neutralizar esse poder deles, eles também são úteis contra os alienígenas. Então o Malcador viu muito potencial nas pessoas que tinham esse gene e provavelmente foi ele que pediu para elas buscarem o máximo possível. As mulheres que têm esse gene são recrutadas em sua maioria para essas irmãs do silêncio. Elas merecem um vídeo só delas um dia. E como é que eles recrutam então se esse gene é tão raro? Olha, o Malcador pensou nisso e ele fez um pacto com os adeptos mecânicos biologistas para tentar clonar ou induzir, assim, fazer uma gestação in vitro de mais pessoas já com esse gene. E para os mecânicos isso era ótimo, eles adoram ter coisas para experimentar. E eles fizeram esse laboratório na Terra, que foi onde veio uma grande quantidade de brancos assim, do universo inteiro. E para quem conhece um pouco do 40.000, tu sabe que tem uma pessoa com muito poder psíquico na Terra, que é o Imperador. E tu sabe também que tem muitas pessoas que têm um gene de psíquico ativo e estável, e são nobres na Terra, eles são a casa dos navegadores. Aliás, acho que é a maior concentração de pessoas que têm poderes psíquicos estáveis. E por algum motivo estúpido, os mecânicos acharam que ia ser uma baita ideia tu fazer experiência com eles na Terra. Quando chegou essa nave cheia desses Piraf, desses Blanks, o Astronomicon, que é a luz que guia todas as naves para viajar para a Terra e consegue guiar elas na Via Láctea, que ela vem do Imperador, apagou. Ninguém mais sabia onde é que era a Terra, não tinha como navegar. Você imagina tu navegar com as estrelas e de repente a estrela sumiu. Que coisa, pô. E os psíquicos na Terra começaram a ter alucinações, alguns começaram a se suicidar, muitas dores, convulsões, tiveram efeitos terríveis só com a presença dessa grande quantidade de blanks na Terra. E as casas navegadores, por serem nobres, exigiram que isso fosse proibido, que quem tivesse esse gene fosse considerado xeno e morto. Mas o Malcador pediu com carinho para o Imperador e ele decidiu salvar alguns desses blanks e não fazer disso ilegal. Ele aceitou a exigência dessa casa dos nobres, muitos foram mortos ali, só que nem todos. Alguns foram retirados e saíram do planeta. As Irmãs do Silêncio, por exemplo, existem até hoje, então elas são permitidas, mas também ele selecionou alguns desses e levou junto com um Blank que já existia na Terra, que ele conhecia, para treinar eles em assassinos. E esses Blanks que saíram da Terra naquela época e o seu líder fizeram uma fortaleza em uma lua mais bem longe do Astronomicon, porque, assim, para te entender, pensa que o Astronomicon é como a gasolina para nós hoje. E se tu tira toda a gasolina instantaneamente, o mundo para. Os navios não vão mais para lugar nenhum, os carros não vão mais para lugar nenhum, a indústria para do nada. E isso vai levar a um caos terrível na civilização. Então é isso que aconteceria se tu apagasse o Astronomicon. E deixar eles na Terra seria como tu testar assim, o efeito da adrenalina e drogas psicoativas num chacal e soltar ele do lado de um galinheiro, que são os psíquicos. Então não daria para deixar eles na Terra. Essa fortaleza fica numa lua que já não tinha vida mesmo, mais bem afastada e escondida, quase que na fronteira do Império. E lá eles vivem, a maioria dos Piraf, que pode ser que eles sejam clonados, pode ser que eles ainda são recrutados dos que aparecem por aí, porque os governadores dos planetas, eles têm que pegar os psíquicos. Em todo lugar civilizado, quem é psíquico, ele é selecionado e é enviado para as naves negras dos Black Templars,
onde eles são enviados para a Terra, para selecionar quais que são estáveis e quais que não são. E eles também podem pegar os blanks. Só que é mais difícil tu achar um blank, porque um psíquico, ele prevê o futuro, ele levanta coisas com a mente, ele consegue quebrar os vidros próximo dele, ele faz coisas que nenhum ser humano deveria poder fazer. Já um blank, ele pode só ter um cheiro forte, uma pessoa que não tem amigos, que é meio chata, que ninguém gosta de estar perto. E então é difícil saber quem é um blank, não é tão fácil quanto saber quem é um psíquico. E muitos deles podem estar espalhados por aí sem que se saiba quem eles são, ou muitas vezes são mortos pela própria mãe por ter essa alteração muito forte. E como eu falei, isso causa um desconforto extremo nos seres vivos próximos a ele, porque é como se ele estivesse apagando a tua alma. É estranho, assim, é uma coisa meio surreal. E lá eles ficam, e cada um dos agentes tem um custódes, um guarda de elite que fica junto com ele. E quando eles são mandados para uma missão, esse guarda vai junto. Provavelmente esses custódios têm uma troca bem alta, porque assim, existem várias histórias dos blanks. Os de níveis mais baixos, se tu conhece eles são pessoas normais. Ele é normal, ele é uma pessoa qualquer. Geralmente eles são até gente fina, às vezes fazem as coisas do jeito deles, eles vivem a vida normal. Mas inicialmente, para vencer aquela barreira, é estranho tu se aproximar deles ou tu chegar perto deles, porque é como se eles alterassem os teus sentidos e os teus sentidos dissessem para te ficar longe deles. O teu natural é não se aproximar, mas eles são pessoas normais, eles não tem nada de diferente de qualquer um. E também é provável, por ser muito raro tu conseguir um deles, que eles não tenham uma mortalidade tão grande quanto dos outros, porque se tu tentasse botar eles num negócio muito extenuante e tu matasse uma coisa que já é rara, tu não vai ter nenhum assassino para contar a história no final. Então é provável que o treinamento deles seja mais ameno do que o dos outros e mais focado em controlar esse poder natural que eles já têm. E quais as armas que eles usam? Tá, a gente sabe que ele é um ser humano diferenciado porque ele nasceu com um gene raríssimo que dá a ele a capacidade de ser a antítese do imaterial, do poder da magia e do caos. Eles utilizam, o capacete deles é uma arma experimental e ela faz alguns efeitos especiais. Um desses efeitos é reduzir ou até nulificar o poder desse gene pariah que eles têm, permitindo que eles consigam sobreviver em sociedade e ficar junto das pessoas sem causar aquele transtorno, principalmente nos psíquicos. Porque para te navegar no espaço, tu precisa de um navegador, e o navegador utiliza o imaterial para navegar. Então, se tu tá bloqueando o navegador, tu não vai a lugar nenhum, tu vai ficar parado naquela lua para sempre. Então, ele precisa reduzir, diminuir ao máximo para permitir que o navegador consiga enxergar o Astronomicon e calcular a rota que eles precisam ir. Ele também permite, o capacete ele tem um olho especial que permite que ele veja por qualquer ilusão, porque um psíquico pode usar uma ilusão de ótica para se transformar em outra pessoa. Então, se tu não tivesse esse poder, tu ia achar que não era o teu alvo. É uma pessoa muito maior, muito mais, sei lá, mais magra, mais acima do peso, o que for, mas não é aquela pessoa que você estava procurando. Esse aqui parece um senhor idoso de barba, eu estou procurando uma mulher jovem. Mas aquela é só uma imagem que o psíquico faz para tentar se proteger quando ele sente que está ameaçado. Então eles conseguem ver isso. Além de que eles conseguem também ver ilusões. Por exemplo, às vezes o psíquico pode fazer uma parede falsa, ou onde a porta, quem olha e não tem o poder psíquico, ou esse gene pariah, tu vai ver uma parede. Mas quem tem o poder psíquico ou esse gene, vê uma porta através da ilusão. Ele consegue ver isso também, então isso é muito eficiente para matar esses caras. E o olho arcano. O olho arcano, olha, essa aqui é a arma principal que eles utilizam.
O olho arcano, assim, ó, cada pessoa no imaterial, como eu falei, tem a alma. E a alma, ela é como uma chama, uma pequena faísca lá do lado. Para quem é um psíquico, ela é uma fogueira. Para quem não tem o poder psíquico, ela é um fósforo. E para os tal, tem uma representação um pouquinho menor, uma fagulhinha. Mas todas as criaturas vivas têm uma representação do outro lado. Já esse gene, o Blank, não tem. E essa arma, ela consegue emitir esse gen, a força dele, o efeito dele, como se fosse um raio antipsíquico, que ele afeta não o teu corpo físico, mas ele apaga a tua alma do outro lado. Pensa que seria uma mangueira. Assim, se tua representação é uma fagulha, ele é uma mangueira de bombeiros em alta pressão jogando água e gás carbônico ao mesmo tempo para apagar a fagulha do outro lado. E sem a alma, os psíquicos não vivem, o seu corpo entra em falência e morre, e para um ser que não é psíquico, tu vai ter um extremo desconforto, provavelmente desmaiar ou ter uma convulsão, ou morrer também, porque tu cortar a ligação com o imaterial é uma coisa muito dolorosa para nós. Eles também possuem granadas que são extremamente raras e de difícil confecção. Essa é a arma que ele usa para escapar. Só duas facções, um deles é os assassinos aqui, e o outro é a Ordo Malus da Inquisição, que são os caçadores de demônios. Elas são granadas Psych Out. Como é que elas funcionam? Elas são feitas do material, seria o rejeito que é produzido pelo trono dourado do imperador na Terra. Elas são o material contrário aos poderes da magia e do orc. Então, quando tu usa essa granada, todas as criaturas do imaterial são destruídas, porque elas perdem a conexão com o outro lado, a não ser que elas estejam possuindo um corpo físico. Aí tu precisa primeiro matar o corpo para depois fazer isso. Mas eles utilizam essas granadas também. Elas são extremamente raras, caras, e tu não consegue fazer muito, porque tu precisa esperar que saia o pozinho do trono dourado para poder fazer mais. E a roupa deles é um pouco diferente da dos outros assassinos também. Elas são feitas com Ethereum. E esse Ethereum potencializa quando eles querem aumentar o efeito do gene deles. Como é que eu vou te explicar? Assim, eu falei, pelos teus sentidos, é ruim tu olhar para eles ou tu ficar próximo deles. Se esse efeito é potencializado, tu não vai querer ver. O teu cérebro diz que não tem nada ali, não olha para aquela direção, tá tudo certo, não olha para lá, porque só olhar para eles é uma coisa ruim, é uma coisa difícil. Então tu não vai querer nem mirar, nem aceitar que eles estão ali. Quem passou por um assassino desses, assim, sobreviveu, no caso os guardas, o pessoal que vigiava o alvo, eles dizem que eles parecem fantasmas, que uma hora ele está ali, mas não está. É uma imagem que eles não conseguem distinguir, como um vulto, uma aparição, uma coisa ruim. É uma coisa que só faz eles querer sair de perto. E tu não fica próximo deles, não é natural. Tu tem que ter uma força de vontade muito grande para sequer olhar para eles. E porque quando eles aumentam esse efeito, é muito difícil tu mirar neles ou tu fazer um ponto específico, e a tua própria mente não consegue entender o que está ali, porque ela não quer entender. E quem é um psíquico que fala que chegou perto, ou já viu um desses, eles dizem que parece olhar para o abismo, para o escuro, e a tua mente vai se perdendo naquilo ali. É bem difícil de entender, e geralmente o psíquico perto desse aqui não sobrevive muito tempo. E claro, eles antes de começar a missão, é o custódio, que é o guarda principal, que vai selecionar o momento de desativar esse nulificador do gene deles para que eles possam fazer o seu assassinato. E eles são bons, olha, contra as criaturas do caos, contra os psíquicos, eles são perfeitos.
perfeitos, porque eles são hard counter, assim, o contrário do que eles podem fazer. E até criaturas que não têm muita representatividade no imaterial como os tal, e nós, os seres humanos sem poder psíquico, temos uma dificuldade incrível de lutar contra eles se eles forem bem treinados e conseguirem utilizar esse poder natural deles. E assim, ó, quando tu olha para eles, simplesmente não consegue. É uma dor de cabeça, é uma tontura, um mal-estar. Muitos só desmaiam por estar perto deles. E se ele usa esse raio psíquico, muito difícil a coisa do outro lado sobre. Ah, desculpa, raio psíquico não, raio antipsíquico. Então, se você quer matar um Eldar que tem poderes sobrenaturais, se você quer matar um líder de alguma facção que é um mago ou psíquico, ou se você quer só destruir os poderes caóticos, eles são a melhor escolha. Vejo vocês na próxima. Espero que você não seja um psíquico. E tudo de bom.